Então, o sonho lúcido, primeira coisa que é importante falar, que é diferente para quem não ouviu do assunto, que é o seguinte, que não existe sonho lúcido. Tudo é uma experiência fora do corpo semiconsciente ou semilúcida. Semilúcido. Porque o sonho, a natureza dele é fantasiosa, é onírica. Então você fala, não, eu comecei a controlar meu sonho. Não é mais sonho. Quando você começa a comandar certos fatores, já extrapolou aquilo ali. Então, dentro da própria literatura, do próprio professor Valdo, ele coloca, olha, o sonho lúcido não existe. É um termo que é aceitável, que se popularizou, mas quando a pessoa começa a admitir, falar, peraí, quer dizer que aquilo que eu tive é uma experiência já fora do meu corpo? Eu não estava no meu cérebro? Exatamente. Porque o sonho, ele é cerebral. Ele é cerebral. Então você sai do corpo e o corpo continua ali sonhando, fazendo os movimentos oculares rápidos, mas você fora dele tinha algum grau de lucidez. Isso. Por isso que alguns falam, não, eu tive um sonho lúcido com meu parente que faleceu, mas a conversa era tão coerente. Tão coerente. Aí você fala, cara, não é sonho lúcido. Provavelmente você estava com essa pessoa, só que você não estava tão consciente como agora, Olha, para saber que você realmente mas estava é uma ali. projeção. Mas é uma projeção. Isso é muito importante, porque as pessoas têm esse grau de dificuldade. Eu vou colocar um vídeo agora, que Aham. eu gostaria que você comentasse. Coloca o vídeo do Wagner Borges, o nosso meu amigo Wagner. Ó, Wagner, um abração para você, viu? Lembrança aí, os bons tempos que vivemos juntos. Uma das pessoas até perguntou aqui se você teve. Você acha que você relatou em uma das áreas desse seu de contato com o Valdo Vieira? Acho que foi. Eu já contei isso várias vezes. Várias vezes, então. Aqui, eu já contei várias vezes. O Valdo hoje, Samuel, está bem diferente como ele estava aqui. Ele voltou a ser aquele Valdo, bem-humorado, lá da década de 80, quando eu trabalhava junto com ele. O Valdo era muito bem-humorado, universalista, mente aberta. O Valdo me deu vários toques. Né? Wagner, mantenha a mente aberta, seja universalista. O Valdo falava assim, é preciso que médiuns como nós estejamos no front da batalha, era a palavra que eu usava, nas grandes cidades. Falava isso mesmo. No Rio de Janeiro, estou há 30 e poucos anos em São Paulo, eu nunca saí das cidades, não fui morar no interior em comunidade nenhuma. Sabe? O Valdo fala, fica na cidade, Wagner, e ele mesmo saiu depois. Né? E ele era muito cabeça aberta. Com o tempo, né, e isso eu já tinha me afastado do trabalho do Valdo, porque eu tinha outra maneira de ver, mais espiritualista, agregando outras áreas, em vez de segregar e ficar só na parte técnica da projeção, e aí foi ficando mais radical. Então, o Valdo hoje desencarnado, assim como todo mundo, e todos nós vamos passar isso, existem retificações conscienciais. A pessoa percebe aonde ela não foi legal e corrige. Não tem ninguém perfeito. Então, muitas vezes alguém do lado de lá percebe que exagerou num ponto, ou que poderia ter feito uma abordagem melhor, e assim com todo mundo. E o Valdo me procurou, não foi eu que procurei ele, em algumas projeções, e quando ele apareceu eu fiquei com o pé atrás, porque ao longo dos anos a gente se afastou muito, nunca discutimos, mas questão de trabalho diferente, o Valdo ficou radical, então. E aí, ele apareceu e ele estava humilde, cara. Chegou, me pediu desculpa por muita coisa que ele tinha falado. Eu faço bem franco. O pessoal dele vai achar que eu estou imaginando isso, né? Falou, Wagner, ele falou para mim, Samuel, que ele tinha sido radical, que ele podia ter pesado menos a mão e ter sido menos radical. Me falou coisas, tá? E a gente fazia na época, segurar um na mão do outro, trocar energia, chakra com chakra, uma série de coisas. E aí o Valdo falou, Wagner, podemos fazer uma troca de energia daquela? E aí nós demos as paramãos que houve uma troca de energia frontal com frontal, e aí sim dava para perceber que ele estava bem, e ele bem comigo, e tudo certinho, o Valdo como era antigamente. Não, o cara barbudaço, radical, que muitos de vocês conheceram já na época final da vida. Eu peguei o Valdo na época áurea, a época do projeciologia, do projeções da consciência. O Valdo não tinha criado aquela nomenclatura opulenta que só o pessoal dele gosta, o resto do planeta não. E não ajuda a expandir o tema. E o Valdo hoje, do lado de lá, tá aquele cara alegre que ele era, sabe, bem, despojou daquela coisa. Se olhar o Valdo, parecia um cara radical. Não, um cara simpático, como eu conheci. Samuel, eu aprendi com o Valdo pra caramba. Puxa, foi o cara que mais aprofundou a projeção da consciência nesse planeta. Com certeza, né? E apenas a abordagem foi ficando trancada e radical.
né? E do lado de lá ele despojou dessa abordagem e é ele mesmo. E aí é bom saber que o Valdo está aí trabalhando, ajudando, mexendo com energia. E o pior, tem muita gente que não gosta da projeção astral por causa da postura do Valdo. E tem gente que, inclusive, disse que o Valdo ficou mal do lado de lá. Gente que não conhecia ele pessoalmente e não teve a experiência que eu estou contando agora. O Saulo viu ele. Teve gente que disse que o Valdo estava reencarnado. Conversa fiada, o Valdo está do lado de lá, né? Funcionando com as coisas dele, né? Ele falou para mim que estava estudando muita coisa de corpo mental do lado de lá. Mas a personalidade, Paulo, estava mais aberta, mais alegre, mais sensível e reconhecia o trabalho dos outros. Porque quando ele estava cá embaixo, nos últimos anos de vida, nada estava bom a não ser a abordagem dele, pelo menos para ele. Muito bom. Então, falar em reconhecimento. Então, cara, o que você achou desse vídeo do Wagner Borges, cara? Olha, primeiro, eu sei que eu não tive uma experiência como a dele para poder falar nesse sentido, mas assim, só um disclaimer aqui. Eu lembro que tem outro vídeo que o Wagner coloca o seguinte, que na época tinha uma feira mística que ele queria ir, o Wagner não, vamos, é muito místico, Valdo. E o Valdo, não, a gente tem que divulgar em tudo que é Eu lugar. assisti esse E ele vídeo. convenceu o Wagner a ir lá, e o Wagner falou, não, o Valdo tá certo, a gente não pode, tem que ir em tudo que é lugar, né? Agora, uma coisa que eu posso, eu não sei se realmente é verdade ou não, mas uma coisa que me deixou bem impressionado foi o seguinte, eu conversei com o Wagner pessoalmente um tempo atrás, né? E aconteceu uma baita sincronicidade que foi o seguinte, eu não vou falar o nome porque ele não me pediu reservas, mas eu por educação não vou falar, mas ele me contou que tem um voluntário muito antigo que trabalhava com o Valdo, que não é mais, né? Que quando o Wagner teve essa saída do corpo, que o Valdo pediu desculpa, ele ligou para a pessoa e falou, cara, o Valdo apareceu para mim pedir desculpas. O cara falou, o Valdo apareceu para mim na mesma noite. Ele também apareceu para mim na mesma noite pedindo desculpas. Então, na mesma noite, o Sei Wagner até quem é. e esse outro Achei tiveram que sei até quem é. a visita do Valdo pedindo desculpas. Agora, é real? Não sei, mas é muita sincronicidade. Verdade. Os dois na mesma noite saírem do corpo e encontrarem o Valdo pedindo desculpa. Então, eu vou te Então- contar agora uma coisa que Desculpa, agora, se ele ficou radical ou Não. não, eu não conheço o Valdo É, antes. Eu não sei se era radical, se ele mudou, mas, né, aí eu fico, mas pois não. eu vou até fazer um comentário sobre isso. Por exemplo, o Valdo, ele me chama, Uhum. me convida para ir para casa dele, tá a esposa dele, Graça, e ele pergunta para mim, Júlio, você acha que eu fui muito radical com o Wagner Borges? Falou sim que vocês Falou falaram? assim, você acha que eu pesei a mão muito com ele? Isso, na casa dele, estava eu, a Graça e o Valdo. Valdo, você pergunta para mim. Porque você é muito próximo do Wagner Borges. Eu falei assim, Valdo, eu acho que não. Eu acho que você pensou de um jeito, o Wagner pensou direito. Ele optou para ir para aquele lado, você optou por ir para um lado. É dessa forma que eu vejo. E eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente do Wagner Borges. Eu não acho que o Valdo foi radical. Ele propôs uma ciência que aí você tem que ser mais rígido, mais, entendeu? Exigiu uma determinada postura dele para tirar esse ranço de religiosidade do fenômeno parapsíquico que a projeciologia não conseguiu fazer. Eu fiz o curso de projeciologia na escola de Heind. Entendeu? Então, a religiosidade ela entrou de tal forma que, às vezes, ela atrapalha, ela prejudica o desenvolvimento espiritual. Você deve ter experiência de várias pessoas. Claro. Eu atendi várias pessoas aqui em Foz e nas cidades vizinhas de pessoas com problema espiritual e que a interferência da religião atrapalhou o atendimento. E eles me procuraram. E aí o atendimento que eu fiz foi usando todo o conhecimento que eu tenho dentro da conscienciologia e da projeciologia. Sim. E eu consegui resolver o problema daquela família. Então, às vezes, você usar um termo científico, tirar aquele cunho da religiosidade, eu não acho que o Valdo cometeu erro, no meu entendimento. Ele fez o melhor que ele pôde. Que ele pôde. Agora tem uma coisa também, a gente percebe que hoje em dia a ciência acabou se distanciando muito do público.
Então, eu entendo todo o trabalho que ele fez, e para mim, na minha modesta opinião, o livro mais sério dele é o Tratado de Processiologia. Para mim, qualquer outro é importante, mas esse para mim é o top, até hoje.